No vídeo de hoje nós vamos criar o que talvez seja o protótipo mais complexo que você já criou dentro do Figma. Nós vamos trabalhar com variantes, variáveis, lógica condicional, componentes dentro de componentes e tudo isso para criar uma barra, um input de pesquisa 100% funcional, em que o usuário pode escrever o texto que ele quiser e pode também deletar esse texto. Mas antes da gente continuar, se você já é designer gringo raiz, se você já é inscrito, você já deixou o seu like logo no começo na confiança, mas se você ainda não é designer gringo raiz, segura o seu like, assista o vídeo e se você achar que esse vídeo valeu, deixa o seu like lá no final. E se você não gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que poderia ser melhorado ou alguma ideia de vídeo, ou se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. E sem mais delongas, bora pro Figma. E é isso aí, rapaziada. O arquivo que eu vou usar para poder construir esse protótipo é esse arquivo aqui, é esse site aqui. A gente já trabalhou nesse site em um vídeo anterior, que a gente redesenhou o site do banco de séries. É um vídeo incrível, se você não assistiu ainda, vale muito a pena. É um vídeo longo, mas principalmente se você está começando na área, ou se você é júnior ou até pleno, vale muito a pena, porque eu ensino muita técnica de UI e UX nesse vídeo. Enfim, vamos apenas reaproveitar esse file aqui. Deixa eu deletar algumas coisas que eu já tinha aqui para poder testar esse protótipo e nós vamos apenas animar essa barra de pesquisa. Então, basicamente, quando o usuário ele clicar nessa barra de pesquisa, eu quero que essa barra de pesquisa apareça grande na tela. Eu quero que essa barra de pesquisa apareça grande aqui na tela com um fundo embaçado. E para começar, então, vamos criar a nossa barra de pesquisa, tá? Então tá, deixa eu ver como que a gente pode fazer aqui. A gente pode criar aqui fora mesmo, tá? Então eu vou começar digitando um texto aqui, pesquise, que é basicamente o texto que a gente tem aqui nessa barra, né? Então pesquise por uma série ou filme, que basicamente vai ser o nosso placeholder. Se você não sabe o que é placeholder, placeholder é apenas aquele texto que parece desabilitado, que indica a ação, tá? Então, beleza, temos aqui o nosso texto. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais confortável para vocês. E agora a gente vai agrupar, né? Colocar esse texto dentro de um grupo. Vamos dar auto layout nesse cara. E eu estou criando aqui em cima porque eu vou criar um componente depois, tá? Então, basicamente, para poder separar a tela desse componente, eu estou criando ele aqui em cima. Então, aqui a gente vai dar um espaçamento cima-baixo de 16 e vamos colocar direita e esquerda de 24, tá? Vamos colocar uma corzinha nesse nosso background, que é o nosso fundo, né? Vamos colocar uma opacidade de 8 e vamos arredondar as bordas, colocar um radius de 100, tá? Eu sempre uso 100, mas para um radius perfeito você pode usar 50% do tamanho do elemento. Então vamos lá, aqui o nosso texto e beleza, temos já praticamente uma barra de pesquisa, né? Só que eu quero colocar um botão também para poder simbolizar, para deixar claro que aquilo é uma barra de pesquisa. Então eu vou vir aqui, pressionei T, vou escrever search e eu uso uma biblioteca de ícones que chama Font Awesome, que é uma biblioteca incrível, como já diz o nome, né? É uma biblioteca que tem uma versão grátis e paga, então vale muito a pena você usar também, caso queira. Se não, você pode vir aqui, né, no Figma, você pode ir em plugins e pode pesquisar por Feather Icons, que é uma biblioteca também muito boa, tá? E tem outras também que você pode usar. Então tá, tenho o meu ícone de search aqui, agrupei, dei auto layout, você vai ver que eu dou auto layout para tudo. Vou colocar aqui um tamanho de 40 e vou centralizar o meu ícone, tá? Aqui eu preciso também colocar uma corzinha, né? Vai ser branco o meu background e o meu ícone vai ser um preto, né? Que é o mesmo preto que eu uso de background nesse site. O ícone está muito grande, deixa eu colocar aqui 18, vai ficar um pouco melhor. E agora eu vou renomear esse cara. E normalmente eu não renomeio todas as minhas layers, mas como a gente vai trabalhar com motion, com protótipo, fica mais fácil da gente se organizar, tá?
Então, beleza, temos aqui o nosso Search Button. Vou jogar ele para dentro da nossa pesquisa, tá? Vou mexer um pouquinho agora nessa pesquisa. Eu quero que ela tenha 720 de largura, só que olha só, ficou tudo centralizado. Eu não quero que fique tudo centralizado, eu quero que eles tenham space between. O que é space between, Diego? É deixar um elemento de cada lado. Então, essa barra de pesquisa fica do lado esquerdo e o ícone fica do lado direito, tá? Beleza, agora eu quero mexer um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, vou colocar 8 de espaçamento cima-baixo. E eu quero, olha só, eu quero que esse espaçamento lateral aqui também seja 8. Então, para isso, eu preciso vir aqui e eu preciso setar que o meu espaçamento no meu auto layout do lado direito vai ser 8. Então, perfeito. Eu vou aumentar um pouquinho essa barra, vou colocar 48. Opa, deixa eu colocar espaço igualitário aqui. E vou aumentar também um pouquinho o meu ícone, vou colocar 22, que fica um pouco mais proporcional com esse texto. Pronto, nossa barra de pesquisa está praticamente pronta. Eu vou nomear ele ou ela, né, enfim, de Search Bar, tá? E só que esse placeholder tá muito branco, né? Eu quero deixar ele um pouquinho mais cinza, então vou dar uma opacidade nele aqui de 50%, que ele fica, né, bem parecido com o placeholder, tá? E eu quero colocar também um cursor piscando, né? Então, da mesma forma que você viu no vídeo no começo, vai ter um cursor piscando aqui e quando a gente começar a escrever esse texto, esse cursor move para o final, tá? Então, para fazer esse cursor é muito simples. A gente desenha um retângulo, tá? Desenhei aqui um retângulo. Vai ter uma altura de 32, uma largura de 3 e uma altura de 32. Vai ser 100% arredondado e ele vai ter uma cor, vai ser um verdezinho, um verde neon, tipo assim. Esse aqui tá ótimo. Beleza. Só que eu quero fazer esse cara piscando. Para eu poder fazer esse cara piscando, eu preciso transformar ele em um componente, tá? Então eu venho aqui, eu transformo, deixa eu nomear esse cara para cursor. Eu vou transformar ele em um componente, né, vindo aqui em cima. Criei um componente, eu vou colocar agora uma variável nesse componente. O que essa variável vai fazer? Ela vai basicamente oscilar entre um estado ligado e um estado desligado, tá? Deixa eu só renomear essa property aqui para ser state, né, que é estado. Esse default não vai ser default, vai ser on, que é ligado. E esse aqui, que é o 2, vai ser off, tá? E aqui nesse 2, eu apenas venho aqui e eu coloco, né? Eu posso vir aqui no meu cursor, né, no meu elemento, e coloco uma opacidade de 0. Pronto, ele ainda existe aqui, só que a opacidade dele é 0, tá? Então, para a gente poder avançar no protótipo, muito simples, clico no meu state on, né, que é esse cara aqui que está coloridinho, venho em prototype, e seto uma interação que vai sair desse on e vai para o off, né? Então, basicamente, eu vou ligar um ao outro. E não vai ser um clique. Um clique é quando o usuário clica, né? Vai ser o quê? Vai ser after delay. Então, after, eu vou colocar aqui, pode zerar isso aqui, tá? Na verdade, vamos colocar 200 milissegundos, que seria 0,2 segundos. E ele vai mudar o state, né? Então, ele vai para o próximo, né? Ele vai oscilar para o próximo item, né? Eu poderia vir aqui também e poderia mudar, né? Poderia colocar aqui Smart Animate mas eu não consigo linkar, né? Então por isso que eu preciso vir aqui, como é um estado on e off, eu animo o meu state, né? O meu type ali. E agora eu preciso voltar para o estado ligado, né? Senão ele vai desligar e não liga mais. Então eu preciso apenas voltar, né? Eu apenas conecto novamente no de cima, tá? Então after delay também, 200 milissegundos, eu venho e eu animo o meu state. Posso colocar aqui Smart Animate, você pode colocar o easy que você quiser, né? A curva de motion que você quiser. Eu vou pôr gentle e tá ótimo. Para poder testar agora, vamos testar. A gente pega o nosso cursor on, a gente joga aqui dentro do nosso search bar, tá? Vou passar ele para frente
e eu vou agrupar ele com o meu placeholder, né? Porque senão, como eu defini space between, ele vai colocar, né, espaços igualitários, né, dentro do meu componente. E eu quero que esses caras fiquem juntos. Então, selecionei os dois, agrupei, dei auto layout, venho aqui e coloco que vai ter um espaço ali de 2 entre eles, tá? A gente pode mexer depois nesse espaço, não tem problema. Esse cara aqui vai ser fill container. Eu posso até definir aqui um espaço, né, entre elementos. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse space between e vou colocar 24. Opa, 24. Então, desse componente aqui e esse texto aqui eu posso colocar fill container também. Então, desse componente para o meu ícone vai ter 24 de espaçamento. Beleza, como que a gente testa agora, Diego? Deixa eu transformar esse cara em um componente também, esse search bar em um componente. E a gente vai copiar ele e a gente vai colar na nossa tela. Só que antes de colar aqui, eu quero criar um background, né, um fundo embaçado. Então eu venho aqui, eu coloco um retângulo, né, em cima da minha tela, coloco o preto que eu estou usando de fundo e deixa eu setar aqui 60%. Beleza, ficou um fundinho mais escuro, mas não embaçado. Então eu venho aqui em efeitos, venho em background blur, né, que é embaçamento de fundo mais ou menos, e eu vou colocar 15. 15 tá bom, você pode colocar o valor que você quiser. Tá achando muito claro, deixa eu colocar aqui 70%, isso. Vou colocar aqui BG blur de nome e vou trancar essa minha layer. Beleza, agora eu venho e eu só colo a minha barra de pesquisa. Beleza? Show de bola. Tô achando que essa barra tá muito clara, deixa eu colocar 12 aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Ótimo, e tô achando também que deixa eu aproximar aqui, tô achando também que esse cursor, aí eu não posso editar aqui, né? Eu venho aqui e eu edito. Tô achando que ele tá muito... Opa! Tô achando que ele tá demais. 3 é demais, deixa eu colocar 2. Ótimo. Coloquei 2 aqui. Deixa eu mudar aqui também para 2, no tamanho do meu componente. E beleza. Nossa, mas agora eu tô achando muito fino. Deixa eu voltar para 3 de novo, igual estava antes, tá? Voltei para 3, não vamos mexer nisso por enquanto. Beleza, como que a gente testa se está funcionando agora? Deixa eu criar um protótipo desse cara aqui. Opa. Deixa eu criar um protótipo desse cara aqui. Deixa eu deletar essas coisas que eu já tinha no meu file para a gente criar do zero. Deixa eu até ver se... Não puxou nenhuma variante, beleza? Então vamos lá. Para eu poder criar um protótipo para eu ver como que esse cara está funcionando, eu venho aqui e seto um start point. Deixa eu colocar aqui start e venho aqui e eu posso, né, dar o play para poder ver, né, esse meu componente. E olha só, não está funcionando, não está piscando. Vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que está clique. Não faz sentido. Não foi clique que a gente setou, né? Protótipo. Tá clique, olha só. Não é clique, é after delay. Então, after delay, pronto, resolveu. Tem que ficar muito atento com isso, tá, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui o nosso cursor piscando, tá muito devagar, tá? Tá muito devagar, deixa eu mudar isso. Deixa eu colocar aqui ease out e deixa eu colocar 300 milissegundos. Deixa eu ir pro outro também, deixa eu colocar ease out, porque o Gentoo acaba deixando muito devagarzinho. Então, olha só, temos o nosso cursor piscando, perfeito, já está funcionando legal, né? Então, a primeira etapa do nosso protótipo já está done, já está funcionando. Então, agora, a gente quer o quê? A gente quer que, quando o usuário apertar uma tecla no teclado dele, né? Então, qualquer tecla que seja, não vale acento, são letras, tá? Você pode fazer para números também, caso você queira. Mas a gente vai fazer agora só para tecla, só para letra. Então vamos lá. Então a gente quer o que? Esse é o nosso placeholder. Vamos renomear aqui para placeholder, tá? E eu preciso agora colocar uma outra camada de texto para que a gente possa guardar os valores que o usuário for digitando. A gente não consegue, a gente até consegue fazer isso com um placeholder, tá? A gente até consegue, só que para um controle maior
do Motion, eu vou preferir ter duas camadas de texto diferentes e vai ficar muito mais fácil para você entender também. Então vamos vir aqui, vamos então duplicar e eu venho aqui e eu coloco essa aqui, vou chamar ela de Content. Vou escrever aqui Content, tá? Ela vai ser Hug. Deixa eu até tirar o fio aqui, deixa eu colocar Hug também nesse placeholder. Esse Content, diferente do placeholder, ele vai ter 100% de opacidade, né? Porque vai ser o conteúdo escrito, não o guia da ação, que é o placeholder, tá? A gente também precisa colocar um cursor no final. Por que a gente precisa colocar um cursor no final? Você concorda comigo que... Olha só. Você concorda comigo que antes do usuário começar a digitar... Deixa eu dar um zoom aqui. Antes do usuário começar a digitar, vai ter só esse cursor da esquerda e o placeholder. E o cursor tem que estar na esquerda também. Quando o usuário começar a digitar, o placeholder deve sumir, esse cursor da esquerda deve sumir e o conteúdo deve aparecer e esse cursor da direita também, né? Porque basicamente quando você digita em algum campo de texto, esse é o comportamento, certo? E eu quero também que quando o usuário começar a digitar, apareça um X aqui para que a gente possa deletar o texto, tá? Então deixa eu duplicar essa minha barra esse meu botão de pesquisa aqui. Vou colocar um close, só que o visual dele vai ser um pouquinho diferente, né? Não vai ter fio, ele vai ser branco com opacidade de 50%, tá? E eu vou agrupar os dois, botar uma distância ali de 12, acho que ficaria interessante. Beleza, então temos aqui então, né, o nosso content, placeholder, nossos cursores, o X para o usuário clicar e deletar o texto e a barra e o campo de pesquisa, né, e o botão. Beleza, o nosso componente já está pronto, tá? Já está pronto. O que a gente precisa fazer agora, né? Então já passamos por duas etapas. Três etapas, né? Primeira etapa, desenhar o nosso componente. Segunda etapa, animar o nosso cursor. E agora, a terceira etapa vai ser a gente definir as nossas variáveis, né? Variável é apenas um slot, é um espaço que vai guardar um valor. Vai ficar muito mais simples quando eu te mostrar. Então vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, do lado direito em Variables e nós vamos criar uma variável de texto chamada, deixa eu aumentar isso aqui, chamada placeholder, tá? E esse placeholder, ele vai guardar esse valor aqui. Opa, não foi? O Figma não tá deixando escrever. Ai, o Figma tá demais, hein? Pesquise por uma série ou filme. Você pode colocar o texto que você quiser no seu placeholder, tá? Beleza, esse vai ser o valor que vai aparecer nessa camada de texto chamada placeholder. Vamos criar uma outra pro content, que basicamente vai ser o valor, né, que o usuário vai digitar. Aqui a gente deveria deixar vazio, só que o Figma não permite que você deixe o campo da variável vazio. Então a gente vai fazer um hackzinho que é o quê? Nós vamos abrir aspas, vamos dar um espaço, tá? E vamos fechar aspas. Beleza? Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso basicamente para que o Figma ele entenda que esse conteúdo vai ser um espaço vazio. Na verdade, deixa eu mudar aqui, não vai ter as aspas, tá? Vai ter só o espaço vazio. Então você vai clicar aqui, você vai dar um espaço, né? Aperta a tecla de espaço e sai. Pronto. Aí ele fica vazio, tá? É isso que a gente precisa fazer. A gente vai colocar aspas depois em um outro momento lá nas interações. Beleza, a gente precisa criar mais algumas variáveis. Quais são essas variáveis? A primeira vai ser uma variável booleana. Booleano é basicamente um estado ligado e desligado. É uma variável lógica de
verdadeiro ou falso, existe ou não existe, 0 ou 1, tá? Então, essa aqui vai ser cursor início, que ela vai começar true. Então, esse cursor ele vai começar aparecendo. Agora, eu vou criar um cursor final. E esse cursor final, ele vai começar off. Então, ele vai começar desabilitado, tá? Vou criar um outro booleano também para o meu delete, que basicamente é esse botãozinho aqui, né? Que ele vai começar também falso e desabilitado, tá? Beleza. Essas variáveis sozinhas, elas não dizem absolutamente nada. Nós precisamos atrelar, linkar as variáveis nos nossos elementos, tá? Então vamos fazer isso agora. Eu vou vir aqui no meu placeholder, eu vou colocar um outro conteúdo aqui, outro conteúdo de placeholder, só para você ver como que esse placeholder vai mudar de acordo com o nosso painel de variável, de acordo com o valor que a gente definiu aqui, né? Então eu venho aqui no meu placeholder e eu vou linkar ele, olha só. Eu vou linkar ele na minha variável placeholder. Então ele já pega esse valor. O content vai ser a mesma coisa. Eu vou linkar ele no meu content, que vai ser vazio. Então você vai ver que esse conteúdo aqui vai desaparecer. Pronto. Acabou. Esse cursor aqui do início, eu posso até botar um novo nome aqui. Não tem problema você botar um novo nome nos seus componentes, tá? Início, só para ficar mais claro. E esse aqui, final. O início, eu vou vir aqui em Appearance. Appearance é basicamente a forma com que esse elemento aparece na tela. Eu venho aqui em Variable e eu seto ele como cursor início. Nada muda, porque a gente setou ele como True, então ele aparece. Se eu desabilitar aqui, ó, cursor início, ele sai. Então, de acordo com esse toggle aqui, eu consigo tirar ele da tela. O final, você vai ver que ele vai desaparecer. Ó. Vem aqui cursor final e coloco ele cursor final aqui falso, que ele vai sair. Mesma coisa para o X. Venho aqui, coloco delete e ele vai desaparecer. Beleza. Tudo certinho. Deixa eu dar um restart aqui no meu protótipo. E temos o nosso protótipo aqui funcionando perfeitamente. Só que, se eu digitar qualquer tecla, nada acontece, né? Então, nada acontece. E agora nós vamos para a quarta, acho que é a quarta e última etapa, também acho que é a última, que basicamente nós vamos definir a lógica condicional para quando o usuário apertar uma tecla, vamos supor a tecla A gente consiga captar esse valor da tecla A e consiga mostrar no nosso input. Então vamos lá. Parece complexo e é um pouquinho mesmo, mas eu vou fazer muito devagar para que você consiga entender tudo certinho, tá? Então beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai clicar no nosso componente, né? Aqui no nosso componente. Nós vamos clicar aqui no search bar, nós vamos vir em protótipo, nós vamos vir aqui em interactions e qual que é o tipo de interação, qual que é o gatilho? Trigger em inglês é gatilho, então qual que é o gatilho? Não é clique, a gente vai usar um cara que chama Key Gamepad, que é basicamente que ele vai captar, né, quando o usuário apertar alguma tecla. E quando apertar alguma tecla, vamos colocar aqui a tecla Q. Por que a tecla Q, Diego? Porque é a primeira tecla do nosso teclado, a primeira letra da esquerda para a direita. Então aqui, ó, a tecla Q. Quando o usuário pressionar a tecla Q, o que eu quero fazer? Eu quero setar um valor para alguma variável. Para qual variável? Qual variável que a gente tem aqui dessa lista que vai captar o conteúdo para esse input? É essa variável aqui chamada content, certo? Que ela não aparece aqui porque o valor dela é 0. Então, eu quero setar o valor dessa content. Qual é o valor dessa content que eu quero setar? Eu vou setar ele para quê? Se eu setar para quê, beleza.
quando eu apertar Q, o valor daquele input vai ser Q. Só que quando eu apertar alguma outra tecla, a letra Q vai desaparecer. Quer ver? Ó, vamos fazer. Para quê? Beleza. Se eu vir aqui no meu protótipo, eu posso dar Restart. Se eu apertar a tecla Q, ele vai aparecer, ó, a tecla Q. Se eu apertasse qualquer outra tecla, ó, se eu apertar a tecla Q de novo, ele não fica QQ. Se eu apertar um outro Q, deveria ficar QQQ. E não fica. Por quê? Porque ele está substituindo a mesma letra. Então, quando eu venho aqui e eu falo que o valor vai ser Q, se eu apertasse a letra A, ele iria deletar o Q e iria botar A. Então, o valor daquele input seria A. A gente não quer isso. A gente quer o quê? A gente quer o valor atual do conteúdo mais, ó, add to string mais Q. Então, não importa qual é o valor atual. Pode ser que nesse input tenha A, B e C. Se eu apertar Q, eu quero que seja A, B e C, Q. E que não delete todo aquele valor e coloque Q, tá? Então, olha só. Vamos vir aqui agora no protótipo. Antes, quando eu estava apertando o Q várias vezes, ele ficava só uma letra Q. Agora vai ter vários. Por quê? Ele pega o valor... Olha só. Deixa eu voltar aqui. Ele pega o valor atual. O valor atual é Q. E ele soma com um novo valor, que é Q. Agora o valor atual é QQ. Ele vai somar com mais um Q. Enfim, espero que tenha ficado claro. Beleza. Só que falta muita coisa ainda para a gente fazer, né? A gente tem que vir aqui agora e fazer o quê? Beleza. Setei isso aqui. Só que a gente quer, quando o usuário pressionar uma tecla e o content virar aquela letra, a gente quer que o placeholder desapareça, que esse cursor do início desapareça e que o cursor no final apareça. E essa é uma lógica condicional simples, tá? Não tem nada complexo aqui, a gente vai fazer passo a passo, tá? Então eu venho aqui agora, eu quero criar uma condição aqui, ó, conditional. E como que vai ser essa conditional? Deixa eu aumentar aqui para que você possa ver, ó. Como que vai ser essa conditional? If, né? Se. If em inglês significa se. Se, olha só, se o meu content ele for diferente, exclamação igual, na lógica de programação, significa diferente, tá? Se o meu input ele for diferente de vazio, né? Então eu venho aqui, abro aspas, coloco espaço e coloco mais uma aspas, tá? Então precisa ter um espaço entre essas aspas. Se ele for diferente de vazio, o que significa isso? Se for diferente de vazio é porque tem algum conteúdo, né? Então, se diferente de vazio, eu quero colocar uma condição. Essa condição vai ser o quê? Eu quero setar algumas variáveis. Então, a primeira vai ser o valor do meu placeholder vai ser vazio, né? Então, coloco aspas com espaço no meio. Eu quero setar uma nova variável que vai ser o cursor início vai ser falso, certo? O meu cursor final vai ser true, né? Então eu quero mostrar o meu cursor final. E eu quero que o meu íconezinho de delete, eu quero que ele seja true, eu quero que ele apareça na tela. Certo? Pronto. Essa é a lógica. Parece simples, quer dizer, parece complexo, talvez seja um pouquinho, mas não é. Enfim, vamos testar. Vamos para o nosso protótipo. Vamos restartar aqui o nosso protótipo. Deixa eu vir aqui, restartar, dar um zoom de novo.
Agora, o que a gente quer é o quê? Se tiver dado certo, quando eu pressionar a letra Q, o placeholder, que é o pesquise por uma série ou filme, precisa desaparecer. Esse cursor início precisa desaparecer e o cursor final precisa aparecer e o X também precisa aparecer. Vamos ver. Tecla Q e perfeito. Saiu o cursor da frente, apareceu o cursor final e apareceu o X e o nosso placeholder desapareceu. Beleza, pessoal? Tudo certinho, vamos continuar, tá? Agora, eu quero criar a minha lógica, que é a minha lógica do delete. Né? Então, eu venho aqui no meu search, deixa eu colocar aqui, né, delete. Venho aqui e qual que é a lógica dele? Ele não aparece agora, obviamente, porque o estado dele é falso. Mas não tem problema, a gente clica nele aqui pelas layers. E eu quero o que, pessoal? Eu quero, olha só, a lógica é simples. Quando a gente vai basicamente restartar todo o estado do nosso input. Então, quando eu clicar, aqui vai ser um evento de clique, quando eu clicar no meu ícone de delete, né, cliquei, eu quero fazer o quê? Eu quero setar algumas variáveis, vai ser apenas setar a variável, não tem condicional, tá? A primeira variável que eu quero setar é a do meu conteúdo. Eu quero que ele volte para o estado inicial dele, que é vazio, tá? Beleza, agora cliquei nesse mais, eu quero colocar mais uma variável, que vai ser o quê? Eu quero setar o meu placeholder para ser o conteúdo original dele, certo? Eu posso ser mais específico ainda. Se você quiser eliminar qualquer tipo de erro e deixar um pouco mais claro, você pode vir aqui e pode colocar o valor do placeholder, tá? Pesquise por uma série ou filme. Então, o placeholder volta para o valor original. Agora é muito simples, né? O meu cursor final vai ser falso, então eu tiro ele, vai ser falso. O meu cursor início vai ser true, então eu mostro ele. E o meu X, né, então assim que eu clicar nele, eu quero que ele seja falso para ele sair da tela, porque não tem mais texto ali para a gente poder deletar. Vamos restartar aqui para a gente ver se está funcionando. Apertei Q, saiu tudo. Se eu clicar nesse X, ele deve voltar para o estado inicial e voltou perfeitamente. Pessoal, sendo bem sincero, o protótipo está pronto. Está pronto. Parabéns, você acabou de criar um protótipo super complexo e que se você tiver fazendo um teste para alguma empresa, se você tiver, sei lá, cara, apresentando uma tela para algum cliente e você apresenta com um protótipo desse nível, cara, o seu jogo muda, tá? Eu já vi empresas, eu já fui contratado por empresas gringas, grandes, porque quando eu entreguei o teste, eu não entreguei o teste estático, eu entreguei o teste todo prototipado. E basicamente a pessoa teve uma experiência de um aplicativo real, de um app em produção, basicamente, certo? Então por isso que é muito importante o protótipo, tá? E cara, se você não deixou o seu like até agora, cara, esse conteúdo é conteúdo de curso pago, você não vê. Eu te desafio a achar no YouTube brasileiro um conteúdo tão profundo quanto esse. Não tem. Isso é conteúdo de curso pago e curso caro. E eu tô deixando grátis, então eu conto com seu like e também inscreva-se no nosso canal. Então vamos continuar. Agora a gente fez para a tecla Q. E agora, pessoal, a gente precisa fazer para todas as teclas. Basicamente, você precisa fazer para todas as teclas, incluindo espaço, a tecla de espaço. Só que é muito mais fácil do que você imagina, porque você pode vir aqui, olha só, e você pode, olha só, copiar e colar. Então você aperta Command C, se você estiver no Mac, ou Ctrl C no Windows, e você aperta o Command V, ou Ctrl C, ou Ctrl V, para poder colar. E aqui você só muda a tecla. Então, qual que é a próxima tecla depois do Q? É o W.
eu venho aqui e eu substituo o meu Q pelo W. Então, eu coloco a tecla nova aqui onde está escrito key e eu coloco nesse velho da minha primeiro set de variável a letra nova também. Então, se a gente for testar, olha só, vamos testar. Eu consigo agora escrever Q e W, certo? E você precisa fazer isso até para a tecla de espaço. Então, você vem aqui e você faz isso até para a tecla de espaço. Ó. Copiei e colei. Você vem aqui no key, aperta a tecla espaço, vai ficar escrito aqui space. E você vem aqui na sua letra, não tem como escrever espaço aqui, né? Não faz sentido. Você deixa um espaço entre essas aspas, tá? Então agora, se eu vim aqui no meu protótipo, eu consigo, enfim, colocar, né, uma letra, espaço, outra letra. Então, enfim, eu vou cortar o vídeo agora e vou fazer para todas as teclas. Então, perfeito, pessoal. Tudo pronto. Consegui setar todas as minhas letras naquela lógica que a gente combinou. Então, vamos lá. Vamos testar, né? Vamos vir aqui e vamos testar, então, para ver se está tudo funcionando certinho. Então, eu venho aqui no meu input e eu vou escrever. Eu quero pesquisar por, sei lá, Homem de Ferro. Perfeito. Está funcionando lindamente. Consigo dar espaço quando eu quero, certo? E consigo vir aqui também, consigo deletar e resetar o meu input. Né? Então, posso colocar aqui, sei lá, Vingadores. Aí posso deletar também, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Se você não deixou o seu like ainda, sinceramente, não sei o que você está fazendo da sua vida. Então deixe seu like, inscreva-se. E se você quer saber um pouquinho mais da minha rotina como designer trabalhando na gringa, eu vou deixar o meu Instagram aqui em cima. Eu tenho postado bastante coisas lá ultimamente, me segue também. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou então manda uma mensagem para mim privada lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz de te responder, tá bom? Enfim, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo possa somar na sua vida e te vejo no próximo e tchau!